Vamos ouvir agora o deputado André Quintão. Bem, eu vou talvez voltar em algumas questões que considero prioritárias, que o nosso bloco entendeu. Primeiro, em relação a essa reunião com o governo federal no dia 9 de abril. Queria que o secretário pudesse deixar mais claro para nós o que efetivamente foi apresentado de demanda por Minas Gerais e o que efetivamente foi ou está sendo atendido. Porque logo após aquela reunião, o governador saiu, inclusive, muito feliz, parecia que tinha tido uma sinalização positiva de algo importante para Minas Gerais, o governador que tem defendido posições próximas do presidente da República nessa pandemia. Então, que gostaria de saber se algo efetivamente já foi atendido. Segunda pergunta diz respeito novamente, né, uma grande preocupação, tenho certeza que é lógico, do secretário também, de todos nós, com relação a esse cenário de pagamento de abril dos servidores do 13º e o agravamento da situação em maio. O secretário foi muito enfático e disse, refletirá na questão dos servidores. Eu queria saber se vai haver alguma mudança de estratégia do governo em escalonamento, em data, em segmento que recebe o salário, ou mesmo da impossibilidade de pagamento do próprio mês. Terceira questão diz respeito aos incentivos fiscais, aos regimes especiais. Numa pandemia como essa, tem setores que sofrem mais, setores que sofrem um pouco menos, e tem setores que têm uma capacidade de absorção dos efeitos da pandemia maior do que outros. Outros, inclusive, não incluídos em regimes especiais. Haverá uma revisão desses, estou falando não só no curto prazo, mas no médio prazo. Nós vamos discutir os 6 bilhões que o Estado deixa de receber à luz dos reflexos da pandemia ou estarão congelados, imexíveis, essa renúncia fiscal. Uma outra questão, se existe previsão do Estado, algum outro precatório, algum crédito a receber no cenário, né? Sendo que esse último foi o que salvou aí parcela do pagamento dos servidores. Negociação com a Vale. Já tem 1 ano e 3, 4 meses que a Vale cometeu uma tragédia criminosa, né, matou 272 pessoas, 11 corpos ainda não encontrados e deixou prejuízo de bilhões para o Estado. É possível agilizar esse processo para que esses bilhões que a Vale apresente a Minas Gerais auxiliem o Estado a também enfrentar os efeitos dessa crise, dessa pandemia? Outra pergunta diz respeito se há um estudo do comportamento dos recursos relacionados ao Fundo de Erradicação da Miséria, a alíquota adicional, que me parece, pela exposição do secretário, bebida diminuiu, a arrecadação, mas cigarro aumentou. Nesse balanço, o FEM vai perder também recursos substantivos, lembrando que a Assembleia autorizou, através de uma lei sancionada recente, no projetão, que recursos do FEM fossem utilizados para combater os efeitos da pandemia no campo social, como, por exemplo, ampliando o universo de crianças e adolescentes atendidos com o Bolsa Merenda. Uma outra questão, o secretário abordou, até vou dar minha opinião, nesses critérios, ninguém gosta de contingenciar. Agora, nos critérios de contingenciamento, não seria mais adequado uma orientação política de governo para que também esses segmentos mais afetados pela pandemia pudessem ser mais acolhidos? No caso dos programas de prevenção social da criminalidade, por exemplo, foi o alvo de corte pela área respectiva. E a última questão, presidente, para ficar no tempo concedido, diz respeito a uma questão política. Talvez o secretário possa comentar, mas é uma pergunta, talvez tenha que ser feita ao governador de Minas. Ficou claro na exposição do secretário que a questão federativa é fundamental, seja a tributação sobre produtos exportados, seja nesse PL 149, que dá margem para a compensação de ICMS e ISS também para os estados e municípios,
Mas eu concordo com o deputado Sávio. O governador de Minas não se uniu, não se aliou aos demais governadores que enfrentam o debate federativo para cobrar mais do governo federal, inclusive respeito do governo Bolsonaro à democracia e ao próprio Congresso. Porque o presidente, ao enfraquecer o Congresso, ele também enfraquece a ação política que pode auxiliar prefeitos e governadores. Então, em que pese aí o esforço do secretário, técnico, mas a voz de Minas não se ergueu junto aos demais governadores. Então, queria deixar isso claro. E uma última pergunta: nós ficamos sabendo, através do presidente da FIENG e depois por manifestação do governador, essa estratégia de flexibilização, liberando alguns ramos e ondas econômicas. Eu queria saber qual é a participação e a opinião da Secretaria da Fazenda. O da FIENG nós já ouvimos nas redes sociais, mas eu queria ouvir do governo em relação a essa flexibilização econômica.